Amanhã, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E quando eu toco no assunto escritoras mulheres que eu admiro, há nomes que sempre saem assim automaticamente. Tipo Clarice Lispector, Conceição Evaristo, Virginia Woolf. Escritoras que eu sou absurdamente apaixonada, recomendo de olhos fechados. E hoje eu resolvi fazer uma coisa diferente. Eu preparei 7 escritoras que eu quero muito ler e que eu vou indicar para vocês lerem também, porque eu acredito que serão leituras maravilhosas. Olá, meu nome é Janaína, você está no canal Nina e Suas Letras e hoje vamos celebrar o Dia Internacional da Mulher, que é amanhã. E eu trouxe uma pilhinha aqui de livros, deixa eu mostrar. Ai, o medo de cair, gente, já derrubei tanto livro gravando. Aqui, eu trouxe uma pilha de livros que eu não li. Então, assim, são 7 escritoras que eu também quero ler. Então vou lançar aí pra gente, quem sabe, fazer uma leitura. As 3 primeiras escritoras são escritoras nigerianas e a primeira que eu vou falar é uma escritora que eu já li a sua não ficção. Li 2 não ficções, na verdade, dela. Li o Sejamos Todos Feministas e li também o Para Educar Crianças Feministas, que eu inclusive amei. E aí, recentemente, uma leitora inscrita aqui do canal, muito gentilmente, me fez uma surpresa. De repente chega o correio me entregando uma caixinha da Amazon e quando eu abro, é esta belezinha aqui. Gente, que livro, como que eu fiquei emocionada. E quem me mandou foi a Aline, do @divagando_palavras. E ela me deixou sem palavras quando eu recebi isso aqui, porque eu não estava esperando, foi uma baita surpresa dela. E eu fiquei muito feliz porque, assim, é a minha primeira ficção da Chimamanda. Aqui neste livrito nós temos 12 contos, então pra galera que curte o gênero, gosta de textinhos mais curtos, aquela coisa de ler um conto por dia, que é uma delícia. E aqui tá falando o seguinte: primeiro livro de contos de Chimamanda Ngozi Adichie, premiada autora de Meio Sol Amarelo e Americaná, que eu também já quero ler esses outros aqui. E atrás, a sinopse é a seguinte: nas narrativas que compõem o seu pescoço, encontramos a sensibilidade de Chimamanda, voltada para a temática da imigração, do preconceito racial, dos conflitos religiosos e das relações familiares. Combinando técnicas de escrita convencional com experimentalismo, a autora parte da perspectiva do indivíduo para atingir o universal, ao explorar os laços que ligam homens e mulheres, pais e filhos, África e Estados Unidos, também como alegoria do eu para o outro. Já quero ler, sim, com certeza. E aqui atrás também temos opiniões do The Guardian, do The New York Times. A tradução deste livrito é da Júlia Romeu. E quero, né, gente? Essa capa é muito maravilhosa, muito, muito linda. Então, primeira escritora para lermos. A segunda escritora também é nigeriana, e estou falando da Bucha Misheta, com As Alegrias da Maternidade. Gente, essa edição é muito maravilhosa, é de quando eu ainda assinava a tag, e é muito gostosa de ficar pegando, assim, ela tem uma textura diferente, sabe? E eu tenho muita vontade de ler esta obra, eu já vi muita gente falando bem. Vou ler aqui a sinopse para vocês. No Eagle, filha de um grande líder africano, é enviada como esposa para um homem na capital da Nigéria. Determinada a realizar o sonho de ser mãe e assim tornar-se uma mulher completa, entre aspas. Submete-se a condições de vida precárias e enfrenta praticamente sozinha a tarefa de educar e sustentar os filhos. Entre a lavoura e a cidade, entre as tradições dos Igbos e a influência dos colonizadores, ela luta pela integridade da família e pela manutenção dos valores de seu povo. Eu acho essa sinopse muito incrível e as pessoas... Eu não vi uma pessoa falando mal desse livro, gente. Todo mundo que leu amou. Fica aí mesmo uma indicação pra gente. A terceira escritora também é uma escritora nigeriana. Eu estou falando de Ayobami Adebayo. Eu não devo ter falado isso errado, não é mesmo? Mas tá valendo. Estou falando de Fique Comigo. Este livrito aqui foi presente de uma inscrita do canal. E também é uma edição da tag super bonita. E nós temos aqui a seguinte frase: tórrido, emocionante, absolutamente encantador. Essa frase foi dita por Margaret Atwood, senhores. E aí eu vou ler a sinopse também, para quem interessar. Yedidi, deve estar errado isso,
Yegide espera por um milagre. Um filho é tudo o que seu marido deseja, tudo o que sua sogra consegue pensar. Mas a gravidez parece para ela uma realidade distante. Mas quando a família insiste que seu marido aceite uma nova esposa, Yegide chega ao limite. Tendo como pano de fundo a turbulência política e social da Nigéria dos anos 1980, Fique Comigo é um retrato da fragilidade do amor matrimonial, do rompimento de uma família, do poder do luto e dos laços arrebatadores da maternidade. Uma história sobre as tentativas desesperadas que fazemos para salvar nós mesmos e aqueles que amamos do sofrimento. E aí a gente percebe uma temática muito similar, né? Os dois livros trabalhando com essa questão da maternidade, que eu acho que são questões que precisam muito ser debatidas, que precisam muito ser discutidas, porque a gente tem esse modelo que é imposto há muitos anos e a gente, enquanto mulher, a gente se vê forçado a se encaixar por vezes. A gente precisa falar, a gente precisa refletir, precisa pensar bastante sobre isso. Porque no final de contas a gente não tem que ficar repetindo padrões, porque nos disseram que a gente tem que repetir. A gente tem que fazer o que a gente precisa, que a gente acha que a gente tem que fazer, seguindo, claro, os nossos instintos, seguindo a nossa essência. Então, são livros que eu quero muito ler. Inclusive, se você já leu algumas dessas obras, me conta aqui nos comentários por onde eu devo começar, o que você achou. Vamos bater papo, hein? E já que citamos Margaret Atwood, eu vou citar então essa canadense, que tem um monte de gente falando aí, histórias dela que já viraram série. E bom, sim, eu ainda não li O Conto da Aia. Acho que por uma questão também de esperar todo esse hype passar, eu tenho um pouquinho disso. Então, eu vou deixando, mas eu vou ler. Quero muito ler. E não assisti a série, porque quando eu fico sabendo que tem um livro, bom, eu vou dar preferência pro livro. Então, deixei a série de lado. Quando eu fizer a leitura do Conto da Aia, eu com certeza verei a série. Deixa eu tirar aqui essa cinta. Vamos lá então ao resuminho. Visão assustadora de uma sociedade radicalmente anulada por uma revolução teocrática no século XXI. O Conto da Aia tornou-se um dos romances mais poderosos de nossos tempos. Nas palavras da própria Margaret Atwood, a República de Gilead, será que é assim que se fala? É construída sobre a base das raízes puritanas do século XVII, que sempre estiveram por baixo da América moderna, que pensávamos conhecer. E aí tem falas aqui da The Guardian, do Time Out, enfim. O pessoal fala muito bem dessa distopia, dizem que é um livro assustador, porque dizem que é algo muito próximo da nossa realidade, ou algo talvez muito possível de acontecer na nossa sociedade. Então, tá aqui mais um livrito para lermos desta mulher, que é Dona Margaret Atwood. E eu vou citar uma escritora que eu falei bastante dela aqui no finalzinho do ano passado, mas que eu ainda não li nada, que é a Scholastique Mukasonga, uma escritora da Ruanda. E sim, eu tô aqui com a mulher de pés descalços, Nossa Senhora do Nilo e Baratas para ler, da escritora. E eu tive a honra de conhecê-la, então aquela coisa, as minhas edições estão autografadas. Não fiquem com inveja, pessoas. Na verdade, os 3 livros, eles falam muito, eles contam muito da história da Scholastique e, consequentemente, da história dos Tutsis. E, por exemplo, quando a gente fala de A Mulher de Pés Descalços, a sinopse diz o seguinte: As obras de Scholastique Mukasonga são uma mortalha de papel para aqueles que não têm sepultura. O romance A Mulher de Pés Descalços foi escrito em memória de Stefania, a mãe da escritora, assassinada pelos Hutus durante a Guerra Civil de Ruanda. Então ela vai ter muito como pano de fundo essa guerra, tá? As lembranças de um paraíso perdido, onde Stefania era uma senhora alegre e casamenteira, que dava conselhos às moças em torno do amor e da vida matrimonial. Mesclam-se imagens terríveis, como a busca de esconderijos seguros para salvar seus filhos do extermínio. Já que em Baratas a gente tem um relato autobiográfico em que a Scholastique ela penetra em camadas ainda mais profundas do massacre e ela expõe uma memória pessoal do horror, que também é coletiva. Então, ela fala bastante sobre a escalada do genocídio em Ruanda. Em Nossa Senhora do Nilo, ela fala bastante da escola que ela estudou. Uma escola para meninas situada no alto das montanhas da bacia do Congo e do Nilo. Então, tem muito da Scholastique aqui e eu quero muito ler todos estes livritos. A 6ª escritora é a Elena Ferrante. Na verdade, Elena Ferrante é um pseudônimo de uma escritora italiana cuja verdadeira identidade é desconhecida do público,
Tô falando de A Filha Perdida. E eu tenho muita vontade de ler esse livro. Na verdade, eu tenho vontade de ler tudo também da Helena Ferrante, porque eu ouço só elogios. Me conta se você já leu alguma coisa dela. Vou aproveitar e ler aqui a sinopse para vocês. Aliviada depois de as filhas já crescidas se mudarem para o Canadá com o pai, Leda decide tirar férias no litoral sul da Itália. Logo nos primeiros dias da praia, ela volta a atenção para uma grande família napolitana, barulhenta e grosseira, semelhante à sua própria família de origem, da qual conseguiu escapar aos 18 anos para estudar em Florença. Sentindo por eles uma mistura de repulsa e fascínio, Leda se identifica em especial com Nina, Olha! uma jovem mãe, e Helena, sua filha pequena, e se envolve cada vez mais com as duas e com o objeto de afeto da menina, uma boneca, gente. Minha mãe chama Helena, que doideira. Nina inicialmente parece ser a mãe perfeita e faz Leda se lembrar de si mesma quando jovem e cheia de expectativas. A aproximação das duas, porém, desencadeia em Leda uma enxurrada de lembranças da infância infeliz a segredos da vida adulta que ela nunca conseguiu revelar a ninguém. Misteriosa essa sinopse, hein? Quero muito. Ai, que absurdo, a Nina não falou de nenhuma escritora brasileira. Calma. Sétima e última escritora mais ou menos importante, Eliane Brum. Sim, uma escritora do sul do país e que eu quero muito ler. E aqui, se eu não estou enganada, nós temos reportagens, matérias da Eliane Brum, que é uma jornalista. Isso. Este livro reúne seus melhores textos e dá ao leitor uma fotografia do nosso tempo, visto pelo olhar de uma repórter que observa as ruas do mundo disposta a ver, e que escreve para desacomodar o olhar de quem a lê. Aqui na contracapa a gente tem trecho de 2 colunas dela. Uma diz assim: Pais e filhos têm pagado caro pela crença de que a felicidade é um direito e a frustração um fracasso. Talvez aí esteja uma pista para compreender a geração do eu mereço. E o pior é que esses adolescentes sofrem terrivelmente, porque possuem muitas habilidades e ferramentas, mas não têm o menor preparo para lidar com a dor e as decepções. Nem imaginam que viver é também ter de aceitar limitações e que ninguém, por mais brilhante que seja, consegue tudo o que quer. O próximo trecho. Ser forte, Catarina, não é quebrar os outros, mas saber se quebrado. É ser capaz de cuidar dos seus barcos de papel e também dos barcos de outros, não como uma criança que os imagina poderosos de aço, mas sabendo que são de papel e que podem afundar de repente. Interessante, interessante. Tá aí, gostaram das dicas? Me contem se vocês já leram alguns desses livros. Indiquem também outras escritoras mulheres aqui nos comentários, porque sim, as pessoas que vão chegando vão lendo e vão anotando também todas as dicas. Vou aproveitar e deixar o link de compra para todos os livros aqui no box de informações. Caso eu tenha despertado o seu interesse, você diga, olha, eu quero comprar tal livro. Aproveita e compra com o nosso link, porque assim você ajuda o canal Nina e Suas Letras. Lembrando que quando você compra com o link que eu sempre deixo aqui no box de informações, você ajuda na manutenção do canal com uma pequena comissão e não paga nada a mais por isso, tá bom? Demais links, contatos, informações, tudo aqui no box de informações, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!